inconsolável e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Alexandre foi consultado e instalado a dar a necessária autorização, mas ele se opôs ao projeto, porque entendia que os companheiros encarnados não estavam preparados para o aproveitamento integral da experiência. Tanto que a gente acabou de falar, né? O que aconteceu. O que tinham de sobra na investigação e no raciocínio, faltava-lhes em sentimento e compreensão. Ou seja, eles, né, usavam muito o raciocínio, eram muito cientistas, né? Fatos, base em fatos, muito pé no chão, né? E eles não contavam com o sentimento e a compreensão. Entendimento, compreensão, coisas diferentes, né? Então, além disso, Dionísio estava há pouco tempo na esfera espiritual e sua família ainda não estava tranquila, né? Não tinha uma fé viva. O instrutor Euclides, ligado diretamente ao grupo mediúnico, insistiu no pedido em nome do esforço dos companheiros encarnados. E aí ele convenceu o Alexandre. Né? A reunião foi marcada para o dia seguinte, né? O trabalho de psicofonia era mediunicamente falando, igual ao da psicografia, que a gente comentou lá no começo, né? Com a diferença de que era necessário proteger com especial carinho toda essa parte, né? Fazendo refletir o auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, garganta, laringe, né? Aí eu volto a insistir com vocês. Assiste a palestra do Manolo. Ele dá uma boa explicação, uma explicação bem simples, né? Simples de entender. Tá? A médium Otávia, né? O Dionísio estava recolhido em região não muito distante da crosta, quando Alexandre lhe disse do pedido feito pelo grupo espírita. Ele sentiu-se feliz. Alexandre, porém, advertiu das dificuldades de identificação dos comunicantes e que isso poderia acarretar, né? Ele poderia sofrer por duvidarem da comunicação dele. Dionísio mesmo já tinha feito isso, né? Ele já tinha duvidado dessa médium Otávia mesmo, né? Que ela que seria a intermediária da manifestação. Casos inúmeros de supostas mistificações. Agora era a vez dele. Se antes era fácil duvidar dos outros, era preciso desculpar a fraqueza dos irmãos encarnados, caso duvidassem do esforço dele. Alexandre pediu que se preparasse, portanto, logo mais o conduziria à casa da médium para a necessária harmonização. Euclides já estava lá quando o grupo chegou. Numa parte da casa, Otávia estava acostumada a fazer as meditações e as preces. A atmosfera ali era, por isso, confortadora, leve, balsâmica, né? Como aquele era um dia consagrado ao serviço mediúnico, ela terminou mais cedo, como a gente já falou, né? Ela terminou as tarefas mais cedo, a fim de preparar, né, em orações. Ela estava, contudo, muito pálida e abatida naquela tarde. Parecia pressentir algum problema. É que Leonardo, seu marido, era um homem ignorante e quase cruel. Enquanto estava ausente, a casa era tranquila e feliz.
mas quando ele chegava, a situação se modificava, porque se fazia acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Ele só permitia que Otávia participasse das atividades espíritas em vista da insistência dos parentes dele, dedicados à causa espírita, e que, influenciados por bons espíritos, não permitia que ele fizesse com que ela se afastasse desse serviço. A palidez da Otávia explicava-se porque Leonardo acordou mais nervoso do que de costume. Ele se embebedou antes do almoço, insultou a esposa e chegou mesmo a infligir-lhes tormentos físicos. O susto produziu-lhe tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado e, por isso, ela se encontrava sob forte perturbação gastrointestinal. A gente já comentou, eu acho que foi ano passado, que a raiva, ela tem a ligação direta com o fígado, né? E a partir de toda essa agressão, obviamente, né? O fígado dela sofreu com isso, né? Euclides já lhe trouxera diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de enfermeiros espirituais competentes, para levar-lhe o padrão de energias necessárias. E só por isso é que ela não ficou acamada, embora tivesse bastante enfraquecida. Euclides explicou ao André que a harmonia não é realização que se improvise. A gente já falou lá em cima também, né? Lá no começo do nosso comentário. Então, não dá para improvisar, tem que ser, a harmonia tem que ser embasada, ela tem que transcorrer com muita propriedade, né? Se os desencarnados devotados ao bem estão na luta frequente pela própria iluminação, os médios são criaturas humanas suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. André perguntou se não seria preferível que Otávia fosse feliz para ser mais útil. A resposta de Euclides foi a seguinte: a mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Mas as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da experiência física, se mantêm na região de serviço comum que lhe é própria às necessidades individuais e raramente ultrapassa a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Isso, evidentemente, não quer dizer que a mediunidade construtiva deva ser própria, né, dos corações algemados à dor. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade.
Então, Euclides acomodou Dionísio ao lado da médium e, enquanto esta orava, ele lhe aplicava passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando vigorosas cotas de força, não somente nas fibras nervosas, mas também as células gliais, né? Aos poucos, formou-se um laço fluídico que ligou Otávia e Dionísio. Euclides sugeriu a este que falasse a médium com todas as suas energias mentais, organizando um ambiente favorável para o serviço da noite. A entidade falou-lhe das suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto aos familiares e amigos do grupo espírita. E a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança na esfera do pensamento. E grande a extensão da fronteira vibratória que separa desencarnados e encarnados. Os círculos espessos de resistência precisam ser vencidos devagarinho. O diálogo durou longo tempo, findo o qual Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Ocorreu então um fato inesperado. O marido de Otávia chegou à casa acompanhado de entidades debochadas e perversas. E finda a refeição que lhe foi servida pela esposa, disse-lhe que ela não poderia sair naquela noite. Nada de sessões, hoje não. E agora? Perguntou André Luiz. E agora? Euclides já previa o acontecimento e providenciara a solução, porque em pouco tempo penetrou no lar uma senhora de semblante acolhedor e sorrindo, né? Muito risonha, né? Que foi buscar Otávia para ir junto na reunião. Era Georgina, tia de Leonardo, que exercia sobre o sobrinho uma autoridade moral irresistível. E, evidentemente, ele não resistiu aos grandes jatos de energia magnética que eram emitidos por essa senhora, né? Que ela falava assim, Otávia poderá, precisa ir, né? E aí ele falou, Otávia poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. Não quis dar o braço a torcer assim, né? Pode ir, né? Então, na reunião mediúnica, o grupo formado por Euclides, Dionísio e André atingiu o centro espírita, faltando 15 minutos para as 20 horas. No vasto salão, os trabalhadores do plano espiritual eram numerosíssimos, em múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. O que a gente sempre fala, né? A gente tem muito mais pessoas desencarnadas, né, trabalhando no centro, do que nós ali, né? O esforço era grande para melhorar a posição receptiva da Otávia, uma vez que ela não estava bem, né? Alguns cooperadores auxiliaram o funcionamento do sistema endócrino e proporcionaram ao fígado melhores recursos para a imediata normalização das funções. Lembra que a gente falou, para esse tipo de mediunidade, toda essa parte, inclusive a digestória, tem que estar bem. E ela não estava bem, né? Então, eles tiveram que despender muita energia, principalmente em relação ao fígado, né? Eles tiveram que usar melhores recursos para a imediata normalização das funções do fígado, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e para os intestinos,
e está tudo interligado, né? Exatamente às 20 horas foi iniciado o serviço com uma prece do dirigente da casa. Otávia sentia-se agora mais forte. André acompanhava admirado mais uma vez o fenômeno luminoso da epífise e o trabalho de Alexandre na preparação mediúnica, notando que ele se detinha mais cuidadosamente na tarefa do auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro de linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Fim da prece, Otávia foi afastada cuidadosamente do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. A médium ficou a reduzida distância, mas com poderes para retomar ao corpo a qualquer momento, num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhes não pertenciam e que deveria usar com cuidado, sob o controle direto da proprietária legítima e com vigilância afetuosa dos amigos benfeitores que fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. O processo de incorporação comum é mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore, né? A árvore não perde a sua personalidade, lembra? Ali também Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-a na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia ele revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso, não era possível isolar por completo a influenciação da Otávia vigilante. E aí a gente viu o quê? Que a comunicação não agradou ao grupo. Dois ambientes se viam ali. Entre os espíritos prevalecia o controle, a disciplina e o autodomínio. Entre os encarnados sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Dionísio falava sobre forte emotividade, sob a vigilância de Alexandre de Euclides. A entidade comunicante portou-se com dignidade, fazendo, porém, verdadeiros prodígios da disciplina interior para calar certas situações familiares, para conter as lágrimas. Sua mensagem durou bastante tempo, né? Ele deu os possíveis elementos de identificação pessoal, falando à família e aos colegas de luta humana, mas a decepção entre os encarnados era geral. Somente sua esposa e 3 irmãos lá do centro, né? 3 trabalhadores, né? Sentiram de verdade a palavra viva e brilhante. Os próprios filhos e 80% dos assistentes estavam em dúvida, e seus comentários acerca disso eram os mais disparatados. E aquilo que a gente já falou, né? Eles duvidaram, eles debocharam, eles disseram que o que ele falou qualquer um poderia ter falado, enfim, né? O nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos, né? Eles diziam. E a gente está sempre sendo vítima, sendo enganados, né? Outros diziam que
o que aconteceu era leviano,